Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje vim trazer para vocês mais uma economia monstruosa que a gente trouxe aí para um dos nossos clientes de gestão de milhas, para vocês entenderem como é que a gente criou essa estratégia, né, para ele e que tipo de resultado ele conseguiu levar, né, com uma compra que ele precisava, né? Então, aqui, quando um cliente nosso, né, de gestão precisa comprar algo de alto valor agregado, eles geralmente solicitam a gente já cata a melhor opção e já entrega para ele, né, mastigadinho, só para ele finalizar a compra. Então, para quem não conhece o conceito de compra bonificada, né, é quando a gente compra alguma coisa online em sites parceiros, né, como Amazon, Magazine Luiza, Netshoes, né, todos esses sites eles têm parcerias, né, com Livelo, com Esfera, né, com Azul, com a Smiles, e a gente comprando de dentro do clube através desses parceiros, a gente pontua nesses parceiros. Então, veja só, ele me mandou já uma opção que ele já estava fechando, mandei ele dar um tempo para dar uma garimpada e veja que tipo de resultado eu consegui entregar para ele na mesma compra. Então, vou compartilhar aqui a tela. Eu não vou, só vou mostrar os prints que eu fui mandando para ele, né, para ele ir validando e a gente finalizando, e aí vocês vão entender, né, que tipo de economia ele conseguiu ter. Então, bora lá. Vou botar aqui embaixo para ficar mais fácil de vocês lerem. Então, ele queria comprar esse item aqui, é um pneu, né? Ele tem uma frota de caminhões, ele tem 10 lojas, né, de que vendem material de tecido, material para casa. E aí, um desses caminhões está precisando trocar 2 pneus desse aqui, né? Ele já me mandou o link direto da Pneu Store, que foi onde ele achou mais barato, né? Então, os 2 pneus, né? Ele estava saindo por 3.555,34 em 12 vezes, né? Ou 3.199,81 no Pix. Beleza? E aí, na própria Pneu Store, eu botei o frete dele aqui e já estava dando 358,45 de frete, certo? Ou seja, ele iria pagar aqui, deixa eu calcular aqui. No caso aqui, ele quis parcelar, ele disse que para fluxo de caixa dele era melhor. Então, ele ia ter aqui, cadê? Aqui, 3.913,79, certo? No cartão de crédito. Isso já o pneu com, agora esse aqui, cadê? 3.555 em 12 vezes, certo? 3.555 em 12 vezes, né? Dava 1.800 e pouco, dava 1.800 mais ou menos, 1.700 e fração cada pneu, né? Mais 490, ou seja, ele ia pagar 3.913,79 em até 10 vezes, beleza? Que era o que a Pneu Store, não, 12 vezes. 12 vezes daria essa compra. Show. Aí eu encontrei esse mesmo pneu, certo? No Magazine Luiza, olhe bem, por R$ 3.662. Beleza? E com frete grátis. Ou seja, só aqui já está tendo economia de R$ 251,79. E nesse dia, a Magazine Luiza está pontuando 3 pontos por real gasto. Ou seja, ele pagou 3.662 vezes 3, ou seja, ele ganhou 10.986 pontos livelo, certo? E mais uma economia de R$ 251 para o mesmo produto, certo? Esse não paga da mesma forma, porque o Magalu só parcela em 10 vezes, né? Ele teria um parcelamento menor, mas teria uma economia maior, né? Ganharia ainda 10 mil pontos livelo, mais de 10, quase 11 mil, né? E não pagaria frete, né? Então, esse ponto aqui, vamos pegar aqui uma promoção com 30% para a Latam, mais 1,3, 14 mil milhas Latam, né? Que hoje a gente vende aqui milhas Latam em torno de R$ 30. Ou seja, R$ 428 aí em valor de milhas, né? Em valores de passagem que ele teria aí, né? Ganho só com essa compra. Então, ele teve uma economia financeira direta, teve acúmulo de fora o cartão, né? Ele ainda pagou com
Ele tem um Latam PES, vai acumular ainda mais pontos lá no Latam, né? Vamos ver quanto é que ele ganhou aqui. Ele já vai ganhar aqui, cadê? 14.281 a 1.000 milhas lá na Latam, mas o cartão, quanto é que foi aqui? 3.662 dividido por 5,5, mais ou menos o dólar, né? Vezes 4,2, mais 2.796. Ou seja, 2.796 mais 14.281. Ou seja, essa compra vai render para ele 17.000 milhas Latam, basicamente, 17.077. Então, assim, 17.077, galera. Eu emiti uma passagem ontem para São Paulo, tá 12.000 milhas, já dá uma perna e um pouquinho. Aqui no Nordeste, para Fortaleza, a gente acha passagem barata também, pela Latam. Belo Horizonte consegue boas rotas, né, com esse preço aí, né? Vamos ver agora, vamos ver na prática aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Vamos ver aqui um Latam PES. Vamos ver aqui, voos. Vamos ver quantas milhas a gente conseguiu usar essa. Vamos ver aqui para Natal. Salvador, Natal. Salvador, Natal. Não estou nem pesquisando datas mais baratas, nada disso. Deixa eu pegar aqui novembro. De 4 a 11. Pesquisar, pegando datas aleatórias aqui. Mais baratos. Não dá. Mais barato que tem nessa data é 19.000, né? Vamos ver aqui outro lugar. Não daria para a gente ir para Natal. Vamos ver se daria para ir para Fortaleza. Mesma data. Lembrando que essa não é a forma mais eficaz. Ó. Já daria para ir para Fortaleza. Uma ida, pelo menos, a 13.000, já daria para ir de boa. Será que daria? Vamos ver Aracaju. Aracaju deve dar para ir e voltar. Não, Aracaju está caro. Vamos ver aqui se a gente consegue ir. Bora ver Belo Horizonte. Confins. Salvador Confins. Então, a gente já consegue, pelo menos com um pneu que ele já ia comprar, já deu para ele pelo menos uma ida para Fortaleza. A gente está vendo aqui de forma aleatória algumas cidades, né? Ó, Confins daria a ida, 6.000, acho que dá para ir e voltar para Confins. Vamos ver a volta. Então tá lentinha hoje, viu? 6.000. Ou seja, gastar o que aqui? Uns 13.000. Deixa ele contabilizar aqui. 13.606. Eu ganhei 17.000 nessa compra. Ou seja, eu consigo ir de Salvador para Belo Horizonte só pagando as taxas de embarque. Eu só pagaria aqui 77,83. Então, galera, esse é o poder, né, de você ter o conhecimento aplicado, né, de forma assertiva. Você viu, ele fora a economia que ele teve na compra de pneus ali, que ele já economizou aí 250 e poucos reais, né? Ganhou uma passagem na faixa e isso sem ele entender nada de milha. Simplesmente ele passa a demanda para a gente aqui faz a compra da forma correta e ele passa a ter todos os benefícios, né, de ter o gestor de milhas trabalhando para ele, entregando um resultado como esse daí que eu mostrei para vocês aí na prática agora, certo? Então, as compras bonificadas é uma ferramenta muito boa, nem todo cliente de gestão aplica de fato, mas os que nos procuram têm resultados fantásticos, né? Eu já trouxe aqui algumas vezes, a gente tem uma cliente que na Black Friday acumulou 180.000 milhas na Livelo só de compras bonificadas. Então, com essa viagem, ela foi com a família, ela, o marido e a filha, para Orlando e voltaram. Saíram para Fort Lauderdale e de volta
só pagando taxa de embarque, só com esses 180 mil milhas. E outra, diferentemente, né, do que geralmente acontece, essa foi uma das raras ocasiões em que a emissão dentro da Livelo, a gente emitiu a passagem diretamente dentro da Livelo, com os pontos Livelo, estava mais barato do que comprando na Azul, ou na Latam, ou na Smiles, né? Então, a gente não precisa nem transferir com os pontos que já estavam lá, a gente já fez a emissão, e ela já voltou, já está, inclusive, agora já programando outra viagem para a África do Sul agora, né, em janeiro, junto com uns amigos que ela sempre viaja, certo? Então, pessoal, fica aí mais uma entrega de resultado, né, que nós demos para os nossos clientes de gestão, né, e que vocês podem copiar para os seus, ou então para a sua própria vida, cara. Quanta compra online vocês não fazem hoje e estão deixando essa grana toda na mesa? Por menos que acumule, que esteja acumulando 1 ponto por real, já é 6 vezes mais do que um cartão que pontua 1 ponto, ou 3 vezes mais de um cartão que pontua 2, porque a gente pontua em real, o cartão pontua em dólar. Então, assim, e você, um acúmulo não anula o outro, galera. Então, tenham isso em mente, sempre usem as compras bonificadas para vocês conseguirem, né, antecipar cada vez mais as viagens que vocês precisam fazer, né? Vocês têm que pensar que os acúmulos das compras bonificadas é uma poupança a médio e longo prazo. Então, a gente vai fazendo, às vezes, um acúmulo, vou só ganhar 500 pontos, eu vou ganhar 300 pontos, só vou ganhar 100 pontos, só 1.000 pontos, não dá para nada. Mas, cara, quando você acumula isso ao longo do ano, já dá 5, 8, 10, 20 mil pontos. Então, nunca negligenciem os poucos acréscimos, os poucos acúmulos, porque esses acúmulos das compras bonificadas são somados aos acúmulos do cartão. Então, fora isso, tem as transferências bonificadas, em que vocês multiplicam ainda mais esses acúmulos. Então, é importante você fechar todo o ciclo, né? Acumular, multiplicar e utilizar para você conseguir, né, ter todo o ciclo, né, de acúmulo fechado ali. Então, fica aí, né, esse exemplo na prática de uma economia que você pode estar levando para seus clientes de gestão ou você aplicando, né, novamente no seu dia a dia, né? Então, toda compra bonificada, toda compra online é uma forte candidata à compra bonificada, por menor que seja. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!